Boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live do projeto Fisioterapeutas pelo Brasil. E enquanto o pessoal está entrando, eu vou fazer alguns agradecimentos aí, porque hoje é a última live, né, do projeto desse ano. Eu vou fazer alguns agradecimentos a todos os fisioterapeutas que estiveram aqui junto com a gente ao longo desse ano. Dr. Rafael Linhares, de São Paulo, Dr. Luiz Júnior, de Minas Gerais, Dr. Murilo Rezende, do Rio Grande do Sul, doutora Caroline Santana, da Bahia, doutora Carla Gutchov, de São Paulo, doutora Isabel Aragão, de Minas Gerais, doutora Franciele Felkowski Molina, de Cuiabá, doutora Fernanda Caporal, de São Paulo, e o doutor Leonardo Farias, do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer a todos vocês, né, que contribuíram aí com o projeto ao longo desse ano. E hoje estamos começando aqui a última live do projeto, onde vamos conversar sobre a fisioterapia aquática e seus efeitos terapêuticos. O meu convidado dessa noite é o fisioterapeuta doutor Eduardo Filoni. Vou falar um pouquinho do currículo dele. O Edu, ele é fisioterapeuta, é mestre em saúde da criança e do adolescente, doutor em ciências pela Unicamp, especialista em educação e biociências, tem a formação nas técnicas Hellowick e Bed-Ragaz, que faz parte da fisioterapia aquática, professor da graduação da Universidade Cruzeiro do Sul e FMU e professor da pós-graduação nas faculdades Inspirar, São Camilo, Santa Casa e UNASP. Eu já vou chamá-lo e ele se apresenta para vocês. Boa noite, Edu. Boa noite, salve. Edu, eu vou só pedir para a Josi sair para posicionar ela melhor na câmera, para ela poder interpretar a Libras, ficar posicionada melhor, tá? A gente já começa. Já mandei o convite novamente. Legal. Aí. Então, vamos lá. Edu, eu vou primeiro comentar com você. Eu tenho um seguidor que é um paciente meu, que ele é surdo. Na realidade, ele que motivou, né, eu começar a fazer aí as minhas lives, né, não só do projeto, mas as outras lives que fiz, trazendo a intérprete de Libras, né? E o Felipe França, né, ele dá sinais para todos os meus convidados aí das lives, né? E aí ele disse que o seu sinal é o sinal de professor, tá? É PP, né? E do professor Edu. Legal. Você já tem sinal em Libras? Porque se você já tiver, ele não pode te dar um outro sinal. Oi, Edu? Falhou aqui. Não, eu não tenho. Tá. Na comunidade surda, né? Quando um surdo dá um sinal pra gente, a gente carrega esse sinal aí ao longo da nossa vida, tá? Então ele é Legal. surdo e ele te deu esse sinal. O meu sinal é a letra M e o sinal de músculo. Repete o meu aí para mim. O seu é professor Edu. Professor Aí Edu. soletrando, né? A letra E, a letra D e a letra U. D e a letra U. É isso? Assim. Com dois. Assim. É difícil. É difícil falar Assim. com as mãos. Mas a gente aprende. Eu queria falar um pouco para você, Edu, sobre o Direto ao Ponto Saúde, né? Que eu criei aí no Instagram, Direto ao Ponto Saúde, há alguns anos atrás, com a intenção de unir profissionais, né, em prol da saúde coletiva, né? A ideia inicial era unir profissionais da equipe multi, né, não só fisioterapeutas, e aí andei aí fazendo algumas lives, conversei com outros profissionais, até que eu tive a ideia esse ano inclusive você serviu de inspiração para a ideia do projeto Fisioterapeutas pelo Brasil, porque você
logo no início da pandemia, você teve um projeto chamado Fisioterapeutas pelo Mundo, né? Lá eu já fiquei pensando, né, em desenvolver alguma coisa parecida. Então você serviu de inspiração aí para esse projeto também, né? Por isso você não poderia estar de fora do projeto. E aí eu comecei esse ano com um projeto para conhecer pessoas, né? Fisioterapeutas que faziam a diferença em suas áreas de atuação, né? E aí ao longo desse ano eu trouxe aí fisioterapeuta hospitalar, eu trouxe fisioterapeutas que trabalham em instituição de longa permanência, né? E vários fisioterapeuta domiciliar, né? E vários fisioterapeutas aí que contribuíram muito com o projeto. Eu queria, Edu, que você falasse um pouco aí do seu trabalho, né, da sua trajetória profissional, e como que você chegou até aqui. Legal, Marcos, é um prazer. Josi, prazer em conhecê-lo também. Espero poder contribuir aí da melhor maneira possível em cima da temática, né? Interessante que a minha carreira ela tem uma relação muito íntima com a piscina terapêutica. Eu tive uma professora na universidade, a Márcia Cunha, Márcia Cristina Bauer Cunha, que ela trabalha muito com piscina terapêutica e especificamente com doenças neuromusculares, né? E quando eu estava no quarto ano, a Márcia me convidou para trabalhar, né, para fazer algumas pesquisas de iniciação científica. E eu comecei lá em 98, né, em 1998, a me envolver com pesquisa, hidroterapia, fiz a formação do BRHAS, a convite da própria Márcia, e foi ali que eu comecei a me envolver com piscina terapêutica. Eu fui convidado para trabalhar na Universidade Cruzeiro do Sul, onde você se formou, especificamente para ser supervisor de estágio em hidroterapia, né? E aí eu comecei a me envolver, trabalhar com diversos métodos, o método Hello Week, por exemplo. Eu fiz a formação em 2000 e 2001, foram 2 módulos lá no Rio de Janeiro, e fiz várias vivências e cursos voltados para paciente neurológico. Então, eu devo muito a essa especialidade da nossa profissão, a fisioterapia aquática, porque eu clinicamente cresci, eu atendi pacientes neuropediátricos, reumatológicos, pacientes com sequelas neurológicas, ortopédicos, amputados, enfim. Eu tive uma oportunidade ímpar para desenvolver uma bagagem clínica, né, muito grande. Eu estou aqui à disposição para, enfim, esclarecer as dúvidas, os questionamentos e é isso, Marcos. Eu não comentei, mas assim, o Edu, ele foi meu professor, né, na graduação, né, e nessa época foi a época onde eu comecei a, a ser apresentado para a fisioterapia aquática, né? Ali eu já sempre gostei de água, né, mas ali eu comecei a entender mais sobre, né, através das aulas do professor Eduardo Filoni. Edu, vou fazer um breve histórico aqui, tá? Eu peguei alguns livros para embasar aqui a nossa conversa, depois eu vou mostrar no final. Vou fazer um breve desenvolvimento histórico, né, do uso das águas como propriedades terapêuticas, tá? Então, a água ela é usada de forma terapêutica desde 2400 antes de Cristo pela cultura proto-indiana, egípcios, assírios e hindus. Os hindus, em 1500 a.C., usavam para combater a febre, coisa que a gente, né, da época dos nossos avós, os nossos pais faziam isso também, né? Por volta de 500 a 300 a.C., há registro do uso da água inicialmente pelos gregos para tratamentos físicos específicos e não somente como místico, né? Hipócrates, em 460 a 375 a.C., usava a imersão para tratamentos musculares, articulares e outras patologias, como icterícia, paralisias e reumatismo. O sistema de tratamento desenvolvido pelos gregos, né, em 330 depois de Cristo, foi expandido pelo Império Romano para tratar os atletas, né, e depois pelo imperador. Durante a Idade Média, olha só, essa informação eu não sabia, tá? Eu trouxe através do livro, mas eu nunca tinha lido sobre isso. Que durante a Idade Média, o cristianismo via o uso das forças físicas, incluindo a água, como um ato pagão. E isso persistiu até o século XV, quando a água ressurge como meio curativo. Nos séculos 17 e 18,
começaram a surgir os primeiros banhos comprovados cientificamente na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália e nos Estados Unidos. No século XIX surgem os primeiros métodos e técnicas de tratamentos hidroterapêuticos, que são o Bad-Ragaz, Hellowick e Watson. E no Brasil, a hidroterapia científica tem seu início em 1822, pelo médico Arthur Silva, na Santa Casa do Rio de Janeiro. Atualmente, a hidroterapia evolui de técnicas passivas para exercícios aquáticos ativos, natação terapêutica. Assim, o histórico enorme de tratamentos pela água faz da reabilitação aquática um recurso fisioterapêutico de grandes benefícios aos diversos tipos de patologias, sejam elas ortopédicas, neurológicas, pediátricas, gineco-obstétricas, geriátricas e entre reumatológicas, como você falou, e entre outras. Edu, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses inúmeros, né, trabalhos científicos que comprovam a eficácia do tratamento aquático e sobre como foram, né, os esforços de muitos profissionais, né, até hoje, para provar que o nosso trabalho contribui com o restabelecimento físico, mental e espiritual de um indivíduo. Perfeito. A gente pode citar, né, um padre chamado Sebastião Kneipp, que ele fazia exatamente essa abordagem que você comentou, né? Além do físico, também os aspectos psíquicos e os aspectos espirituais, né? Então, a hidroterapia, né, ela teve, obviamente, um início, né, há milhares de anos atrás, porque a água, ela é algo muito fácil de você encontrar no planeta, né? E ela teve um momento de declínio quando você analisa o contexto histórico, porque houve uma dificuldade muito grande em relação, por exemplo, às doenças transmissíveis pela água. Então, a esterilização, o cuidado, né, ele não era possível naquele período. Então, houve um declínio, porque as doenças transmissíveis, obviamente, causam aí uma incidência de mortalidade muito grande, mas, a partir do momento que esse controle começou a acontecer de uma maneira mais satisfatória, a hidroterapia ela cresceu, né? E hoje a gente acaba abordando a hidroterapia com a piscina terapêutica. Eu sei que ela vai muito além da piscina terapêutica, mas a piscina terapêutica eu acho que é o foco central dos atendimentos, né? A gente está, de fato, num ambiente onde as forças físicas elas são diferentes, então nós temos a flutuabilidade, a diminuição ali da gravidade atuando sobre o indivíduo, a pressão hidrostática. E o mais importante, Marcos, é que esses princípios físicos, ou essas forças físicas, elas possuem benefícios terapêuticos importantes. E a gente não pode esquecer da temperatura, né? Que é também um princípio físico que a gente acaba explorando. Então, no Brasil, a gente até estava comentando em off antes, né? Apesar da hidroterapia, ela existia há muitos anos, você citou aí a Santa Casa do Rio de Janeiro, em 1922, perdão, a especialidade ela foi oficializada pelo nosso Conselho Federal em 2014. Então, a especialidade ela tem uma resolução recente. Hoje nós temos uma associação, né, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, que tem como principal finalidade valorizar a especialidade, né, valorizar a especialidade para os profissionais fisioterapeutas, para a sociedade como um todo, para os outros colegas da área da saúde. Então, só contextualizando um pouco essa sua observação da história e essa história mais recente do reconhecimento da fisioterapia aquática como especialidade da nossa profissão. Edu, e uma das coisas assim que na realidade me motivou, né, a desenvolver esse tema, né, e trazer você aqui para conversar sobre esse tema, eu estava assistindo aí há uns meses atrás, né, uma live de uma colega nossa, fisioterapeuta, que trabalha com pilates, que trabalha em outra área, né, e aí ela, na live, ela acabou dizendo que a fisioterapia aquática só servia para relaxamento, né? A gente ouve muito, esse relato foi um relato mais
como é que fala, Instagram, né, mais redes sociais, mas assim, no dia a dia, a gente às vezes ouve muito de outros profissionais, talvez por não conhecer, né, os benefícios, né, e o tratamento aquático, essa questão, né, a físio só serve para relaxamento aquático, né? Por isso que eu pensei em desenvolver esse tema e eu pensei em conversar sobre isso com você. E aí, para fazer uma ligação, eu queria que você falasse sobre a diferença, né, entre, por exemplo, entre a fisioterapia aquática e a hidroginástica, né? Então, pensando assim, por que pessoas, né, não devem fazer hidroginástica e devem procurar um fisioterapeuta como profissional habilitado para fazer um tratamento aquático e por que também que uma pessoa, né, pode fazer a hidroginástica e não precisa do profissional fisioterapeuta, pode ser acompanhada por um personal. Você queria falar um pouco sobre isso? Claro, sem dúvida. A fisioterapia aquática, ela tem uma abordagem preferencialmente individualizada, né? Então, nós temos ali um diagnóstico clínico, que é um diagnóstico exclusivo do médico, mas nós, fisioterapeutas, somos profissionais de primeiro contato. Então, nós não precisamos de um encaminhamento para fazer uma abordagem. Na verdade, a gente precisa realizar uma avaliação. Em cima dessa avaliação, né, estabelecer um laudo da estrutura ou das estruturas acometidas e também um laudo referente, né, à parte funcional, força, equilíbrio, coordenação, encurtamentos, né? Então, são alguns exemplos aí de alguns itens relacionados com a parte funcional que o fisioterapeuta estabelece também esse laudo. E a partir daí, é idealizado, é estabelecido um plano de tratamento, né, em cima desse quadro clínico. A hidroginástica eu vejo como uma modalidade de exercício aeróbio e em grupo, né? Então, o fisioterapeuta ele pode prescrever exercício aeróbio, é possível, a gente pode discutir os objetivos do exercício aeróbio no ambiente aquático, pensando na fisioterapia, mas a hidroginástica ela tem essa abordagem em grupo. Isso merece cuidado, isso merece atenção, porque as pessoas são diferentes. As contraindicações, elas são contraindicações relativas que precisam ser analisadas e existem também algumas contraindicações absolutas, né? Então, uma anamnese bem feita para você, às vezes, excluir um determinado indivíduo, né, da terapia no ambiente aquático, ela é determinante. Então, essas são aí as principais diferenças, né? A hidroginástica, ela é uma modalidade que é exclusiva do profissional da educação física. Também eu acho que é importante que isso fique claro, né? E pessoas que têm alguma comorbidade, elas podem realizar hidroginástica, mas precisa ter uma atenção, né? Em relação ao acompanhamento, pessoas que tenham dificuldade nesse acompanhamento. Eu entendo, não sei, acredito que nem sempre isso aconteça, que é importante estabelecer o perfil para o trabalho em grupo, né? Então, eu vejo, às vezes, uma abordagem em grupo, isso é uma crítica que eu estou fazendo, num grupo muito diferente, muito heterogêneo. E fica difícil, às vezes, de algumas pessoas acompanharem a conduta, e isso pode até se tornar um motivo de desistência, né? A pessoa ela não acompanha e ela acaba ficando desmotivada com a abordagem. Edu, desistência e também lesão, né? Se a gente for pensar. Porque quando você fala de um grupo heterogêneo, né? Você fala de idosos misturado com pessoas mais jovens, né? Pacientes com problemas no joelho, outros com problemas no ombro, outros com problemas na coluna, né? Então, assim, a gente vê que existe uma pulverização das academias, né? Porque elas querem, tem o comercial, elas querem ganhar, né? Faturar, e elas acabam não tendo muito esse olhar, né? Mas existem educadores físicos que têm, né, a responsabilidade de ter um olhar diferenciado e até orientar o paciente. Olha, você tem um problema, acho que você deve procurar um fisioterapeuta, eu acho que o trabalho com você não é a hidroginástica, né? Então, isso é bem legal. Mas fica aí também esse alerta, né? Tem que ter cuidado
Os pacientes que vão para a hidroginástica têm que ter cuidado com lesão, né? E eu sempre falo para os meus pacientes que eles precisam, eles conhecem o próprio corpo, né? Eles sabem muito das suas limitações, né? Então, acho que é importante eles não fazerem tudo que mandam ser feito, né? Eles têm que ter um limite, né? E aí ver quanto que é a hora de parar ou até a hora de mudar a rota. Edu, sabemos aí que os princípios físicos, né, da água contribuem muito, né, com o tratamento de muitos pacientes, né, pois os mesmos podem facilitar, né, alguns movimentos ou dificultar. E isso é bom, tanto quanto facilita quanto dificulta, né? Como, por exemplo, né, eu queria saber de você, esses princípios podem melhorar a qualidade de vida, pensando aqui num paciente cadeirante ou um paciente que está acamado, né? Inclusive, eu até recebi uma pergunta no direct, lá que eu coloquei na caixinha de perguntas, a pessoa me perguntou assim, o meu pai, né, está acamado, né, e eu gostaria de saber, né, se, como é que eu vou fazer para ele, como é que eu faço, né, se ele tem indicação, né, para fisioterapia aquática, né? E como que ele faz para entrar dentro da piscina, né? Na realidade, aí eu respondi que precisa ser uma avaliação, mas entrar dentro da piscina, tendo, né, uma boa avaliação e ele não tendo nenhuma contraindicação, né? Não é porque ele é acamado, né? Mas aí eu gostaria que você falasse isso, né? Como que esses princípios, eles podem contribuir com a vida de uma pessoa que está na cadeira de rodas ou um paciente que está acamado? Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar pela força de flutuação, né, e pela pressão hidrostática. A força de flutuação é um princípio físico que ela tem como um dos objetivos, né, diminuir a sensação, a descarga de peso nas articulações. Então, só para a gente ter uma ideia, se eu estou com água com imersão até a altura do pescoço, eu tenho aproximadamente 10% do meu peso atuando sobre as articulações. Então, imagina, eu com 100 quilos, né, tendo 10 quilos ou a sensação de 10 quilos atuando sobre as minhas articulações. Então, de uma certa maneira, isso pode favorecer alguns movimentos, isso pode favorecer uma diminuição do medo da queda para aquela pessoa que tem uma dificuldade de deambular, por exemplo. A pessoa que está restrita em cadeira de roda, dependendo da situação clínica, ela consegue ficar na posição ortostática. E conforme essa profundidade ela vai diminuindo, essa sobrecarga nas articulações ela vai aumentando. Então, por exemplo, se eu tenho água mais ou menos até a altura aqui, né, do diafragma, né, que é um músculo da respiração, a gente tem aí aproximadamente 25, 30% do peso corporal atuando. Então, a profundidade ela acaba sendo uma maneira também, por meio de plataformas, por exemplo, de evoluir essa descarga de peso, fazendo que o paciente experiencie, né, uma sensação maior. Mas você falou muito bem anteriormente que existem vantagens e desvantagens, né? Então, a força de flutuação, ela também faz com que a pessoa experiencie um feedback sensório-motor, experiencie uma sensação diferente da de solo, né? Quando está no solo atuando com a força de gravidade. Então, isso, por exemplo, para um atleta na fase final de reabilitação, acaba não se aplicando no ambiente aquático, onde ele precisa experimentar, né, de fato a gravidade, o salto, o impacto que faz parte do dia a dia da função dele. Então, esse é um exemplo. Agora, eu gosto muito também, Marcos, de discutir a pressão hidrostática, né? Porque a pressão hidrostática é uma pressão que atua em todas as direções de um corpo imerso em um fluido, e quanto maior a profundidade, maior a pressão hidrostática. Então, nesse caso, a pressão hidrostática ela é muito importante para contribuir para o retorno venoso, junto com a força de flutuação. Então, isso pode ajudar no controle do edema, né? Na reabsorção, na drenagem desse edema. E também, Marcos, a gente não pode esquecer que se essas forças empurram tudo para cima,
a gente tem um aumento do volume de sangue nos grandes vasos tóraco-abdominais, né? Então, o coração e as artérias na região torácica e abdominal recebem uma sobrecarga de aproximadamente 600 a 800 ml de sangue. Então, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que tem uma insuficiência renal, merece cuidado, merece atenção, merece até uma discussão com o cardiologista, né? Para a gente admitir esse paciente, né, no ambiente aquático. Por isso que é comum nas academias, né, uma liberação do cardiologista para a pessoa ser admitida na piscina, porque um cardiopata, principalmente por conta da insuficiência cardíaca, ele pode ser contraindicado. E a pressão hidrostática, ela também resiste os músculos, né? Promove uma resistência de oposição aos músculos inspiratórios. Então, eu dei uma aula prática recentemente e alguns alunos referiram, nossa, eu fico um pouco mais ofegante, parece que é um pouco mais difícil de respirar, né, dentro da piscina, exatamente por conta da pressão hidrostática. Então, pacientes que têm doenças neuromusculares numa fase mais avançada, aonde a pressão hidrostática atua como uma resistência de oposição, aonde o músculo inspiratório não consegue vencer, ele pode apresentar sinais de insuficiência respiratória durante o atendimento. E aí nós teríamos também uma contraindicação. Então, essas forças físicas, para a gente finalizar e para um outro assunto, essas forças físicas, elas justificam não só as indicações, não só os benefícios terapêuticos, mas elas justificam também as contraindicações ou situações que nós devemos ter uma atenção em admitir ou não um paciente no ambiente aquático. Edu, você falou, enquanto você falava, eu fui pensando a gente acaba fugindo um pouco do roteiro, mas fui pensando em algumas questões, alguns pacientes, né? Por exemplo, quando você pega um idoso, né, com a questão de dificuldade no equilíbrio, né, quedas, né, pacientes que têm a cinesiofobia, né, que é o medo do movimento, né, e aí quando você traz esse paciente para um ambiente acolhedor, um ambiente que a temperatura da água, né, acolhe esse paciente, né, ele acaba, a gente consegue fazer com que esse medo, né, fique menor, né, e aos poucos a gente consegue evoluir o tratamento dele aquático até que, eu concordo muito com a sua fala, quando você fala do atleta, mas eu trago essa fala não só do atleta, mas de até outros pacientes que não são atleta, né? Porque assim, nós somos seres terrestres, né? Nós vivemos em solo, né? Então eu acho bacana que a fisioterapia aquática ela esteja presente em um período da vida de uma pessoa, né? De repente um período de uma reabilitação pós-cirúrgica, né? Ou nesse caso que eu dei exemplo, mas que esse paciente ele consiga evoluir para um tratamento fora da água e até para a sua independência, né? Até para não precisar do fisioterapeuta sempre junto com ele, né? Então, eu pensei muito, né, no caso desse paciente com falta de equilíbrio. E pensei também no quanto que a gente contribui, né, quando a gente trabalha em parceria com outros fisioterapeutas, né? Então, eu vou dar um exemplo lá da clínica onde eu atendo, né? Porque, às vezes, o tratamento aquático, ele contribui também, né? Quando você fala da questão do retorno venoso, né? Então, a água, ela propicia esse retorno venoso, coisa que ele teria um pouco mais de dificuldade fora da água, né? Então, o paciente com edema importante e o fisioterapeuta que avalia ele fora da água tem essa visão e encaminha ele para a água para a gente conseguir fazer um melhor controle desse edema e depois trazer ele de volta para esse fisioterapeuta, né? Então, eu acho bacana esse tipo de parceria, né? Por isso, eu acredito muito na união da nossa classe, né? Então, quantas vezes eu passo pacientes que eu recebo lá na clínica, na aquática, após alta, eu passo esse paciente para fazer um pilates, né? Porque esse paciente ele pode evoluir, né? E eu acho que o Pilates é um método que pode acompanhar a vida de uma pessoa não só como método de reabilitação, né? Mas ele pode realmente estar presente mesmo na qualidade de vida, né? Para manter qualidade de vida, né?
de uma pessoa. Então, assim, são N benefícios, né? E a gente tem aí trabalhos científicos que comprovam isso, né? Disso que a gente está falando. Inclusive, quando a gente fala da pressão hidrostática e do empuxo, quando a gente faz treino de equilíbrio, né? E quando a gente faz treino de fortalecimento da musculatura antigravitacional, para que o paciente faça esse treino dentro da água, para quando ele sair lá fora no dia a dia dele, ele ter essa musculatura mais forte, né? Então, isso aí é bem interessante. Você queria acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Claro, no caso do edema, a gente não pode esquecer também que existem diversas sequelas, né, que a pessoa perde a movimentação dos músculos de membro inferiores. Então, esse edema acaba, de uma certa forma, né, até fazendo parte da sequela. E no ambiente aquático, a gente consegue, como você muito bem disse, favorecer essa reabsorção e essa drenagem. Obviamente que fora da água também existem dispositivos, como a meia elástica compressiva, né, para essas situações que podem levar à insuficiência venosa, por exemplo, em diversas condições clínicas. A gravidade ela é importante para a nossa sobrevivência, a gravidade ela é importante em relação à densidade óssea, mas a gente paga um precinho caro por ela, né, que é o retorno venoso. Então, é muito comum as insuficiências venosas aparecerem, né, no decorrer da idade. Então, acho que é um ponto aí importante de acrescentar. Em relação à temperatura, né, um princípio físico também fundamental. Hoje, uma temperatura ideal para uma piscina terapêutica, ela gira em torno aí de 33 a 34 graus Celsius. Então, pensando no aumento do fluxo sanguíneo, né, pensando na nutrição dos tecidos, a piscina terapêutica ela é fundamental. E voltando naquela observação que você fez de uma pessoa que perguntou, né, sobre um paciente que está ali restrito ou acamado, né, existe um conjunto de sinais e sintomas no paciente acamado, no paciente restrito ao leito, que nós chamamos de síndrome do imobilismo. Isso é comum em pacientes idosos por diversos motivos, e é possível, sim, desde que todas as contraindicações elas sejam muito bem analisadas, e é possível fazer a transferência da cadeira de rodas para a borda da piscina e da borda da piscina para dentro da água, né? Então, existem técnicas onde essas transferências elas são viáveis, elas são possíveis. Lá na clínica eu tenho rampa e eu tenho cadeira de rodas de PVC, né? Daqueles canos de PVC, né? E aí eu coloco o paciente cadeirante, eu coloco ele na cadeira e a gente desce pela rampa, né? E aí dentro da água o corpo funciona de uma outra forma. E tudo que você explicou aí, eu consigo colocar esse paciente que é cadeirante dentro da água, eu consigo colocar ele em pé, eu consigo dar uns passinhos com ele, né? E tem algumas clínicas que também tem o elevador, né? Que é o guindaste, né? Que coloca o paciente dentro da água. E é isso. É muito assunto aqui, vou dar sequência aqui, sobre os efeitos fisiológicos, né? O que acontece com o corpo através do exercício na água. Né? Você já comentou um pouco sobre as respostas cardiocirculatórias, né, da imersão, né, que é o aumento do retorno venoso e linfático, né? E com isso o débito cardíaco se eleva também, né? E aumenta, né, o volume, né, cardíaco e diminui a frequência cardíaca, né? No sistema respiratório, a pressão hidrostática, ela aumenta o volume e leva uma compressão dessa caixa torácica, acho que você falou isso também, do abdômen, né? E a consequência disso ocorre um aumento no trabalho respiratório e redução da capacidade vital. Então, para alguns pacientes que precisam fazer um treinamento dessa questão respiratória, é legal, mas para pacientes neuromusculares, né, como você citou, dependendo do nível, né, desse paciente, e aí já vai ser uma contraindicação. No sistema nervoso, né, com o calor ocorre uma redução da sensibilidade das terminações nervosas, né, e sensitivas, levando à diminuição do tônus muscular. Diminuindo o tônus muscular, automaticamente, se o paciente tem dor, a gente consegue diminuir a dor,
né? Então, tudo são efeitos fisiológicos, né? Sistema imunológico, a temperatura da água faz com que o calor penetre 3,4 centímetros, né? Atingindo camadas superficiais dos músculos, né? Promovendo um aumento do número dos leucócitos e a melhora nas condições tróficas da pele, né? Então, quando que um paciente, né, dito tudo isso, né, quando que um paciente tem indicações, né, para realizar a fisioterapia aquática? Eu acho que se for falar sobre isso, daria várias lives, né, porque eu acho que vários pacientes, né, pelo que a gente está conversando aqui agora, né, a gente vem mostrando aí, desde o início da live, que vários pacientes têm indicação, né, depois de uma boa avaliação, né, de avaliar também isso que você fala das contraindicações, né, mas queria que você falasse aí um pouco sobre isso também. Perfeito. Os efeitos fisiológicos e os benefícios terapêuticos, eles podem ir a favor ou melhorar, né, contribuir para diversas condições clínicas. Eu poderia destacar a dor crônica, que é algo muito comum no dia a dia clínico, né? Pessoas que têm dor crônica, além do componente físico, que tem relação com os espasmos, as tensões musculares, geralmente são pessoas ansiosas também, né? São pessoas que têm um componente que a gente chama de simpático-tônico, o sistema nervoso autônomo simpático, ele acaba trabalhando demais, né, por conta de liberação de adrenalina, liberação de substâncias que ajudam o nosso dia a dia para situações de luta ou fuga. Então, eu percebo que os nossos pacientes com dor crônica têm essa necessidade de técnicas, às vezes, onde o relaxamento ele pode ser priorizado. Então, a questão de eu trabalhar uma técnica mais passiva, ou uma técnica mais ativa, ou uma modalidade mais ativa, ele vai depender da prioridade que aquele paciente tem naquele momento. Então, isso vai ter relação com o perfil do caso que eu esteja atendendo. Então, vamos pensar em modalidades de exercícios. O fisioterapeuta ele pode fortalecer, ele pode trabalhar coordenação, equilíbrio, ele pode trabalhar com alongamento muscular, ele pode ganhar amplitude. Então, existe uma série de modalidades da cinesioterapia que nós podemos e devemos abordar no ambiente aquático. Os exercícios aeróbios, por exemplo, Marcos, né? Então, são tão importantes para melhorar a capacidade cardiopulmonar, são importantes também para o emagrecimento. A gente sabe que exercício aeróbio ele contribui para a queima de gordura, porque a gordura para ser queimada é oxigênio dependente. E existem muitos trabalhos dizendo que exercício aeróbio libera beta-endorfina, que é uma substância que aumenta a tolerância à dor. Então, às vezes o paciente ele não consegue ou ele não tem motivação em realizar um exercício aeróbio no solo, ele pode iniciar na água com menor sobrecarga, controlando ali a frequência cardíaca e a percepção do esforço para evoluir essa capacidade aeróbia. Então, é uma outra modalidade que às vezes eu percebo que ela é muito pouco explorada de uma maneira individualizada pelas pessoas, e que o exercício, que a sinoterapêutica pode trazer um benefício muito grande. Existem técnicas específicas de relaxamento. A gente pode, num atendimento, priorizar o relaxamento, porque o paciente ele pode ter como prioridade esse objetivo. Às vezes, uma condição mais simpático-tônica, um paciente mais agitado, a gente vai para uma técnica mais passiva. Então, é difícil, né, a gente conseguir traçar objetivos como se fossem receitas de bolo, é um termo até que a gente costuma usar, né? A gente tem que verificar as prioridades, dependendo de cada caso. Você usou um termo há pouco, que é o controle de tronco. Existem técnicas que são fundamentais para o controle de tronco no ambiente aquático, como a técnica Hello Week, por exemplo. Então, um idoso, um paciente com uma sequela neurológica adulta ou pediátrica, ele é um paciente que a gente pode explorar primeiro esse controle de tronco na linha média,
e depois tirar o tronco da linha média para que ele consiga ter reações de endireitamento, reações de proteção mais favorecidas no ambiente aquático. Então, as possibilidades, elas são inúmeras, né? Dependendo do objetivo que a gente tem ali. A gente fala aí desde o início da live, para quem está acompanhando, a gente está falando hoje, o tema da live de hoje é a fisioterapia aquática e seus efeitos terapêuticos. Né? Então, a gente, desde o início da live, a gente vem falando, né, que a fisioterapia aquática contribui com muitos pacientes, sejam esses pacientes neurológicos, ortopédicos, sejam pacientes gestantes, por exemplo, sejam pacientes idosos, né? Então, assim, a fisioaquática, ela não serve só para reabilitação de pacientes neurológicos, né? Ela serve para N tipos de pacientes, né? E, inclusive, agora a gente viu aí recentemente, né, na Copa do Mundo, o Neymar fazendo reabilitação ortopédica, né? E o quanto, né, que a fisioterapia aquática acelerou o processo de reabilitação dele, né? Então, isso também é mais uma prova disso, né? Edu, quando você falava, eu pensei um pouco na questão dos efeitos físicos, né? Na questão da decoaptação articular, né? Então, quando você pega um paciente, por exemplo, que tem muita dor no joelho, né? Fora da água, por conta do efeito da gravidade, quando ele entra, assim, é instantâneo, né? Ele tem dor no joelho, tá com dor? Tô com dor hoje. Entrar com ele na água, na hora, cadê a dor? Não tenho dor, entendeu? Só o fato. Então, você experienciar para esse paciente um momento, né, onde ele fica 24 horas com dor. Paciente que tem dor crônica, que toma medicação e fica sempre com aquela dor. Experienciar esse momento, né, pelo menos algum momento de qualidade de vida, né, onde ele pode entrar na piscina e não sentir a dor, né, e o quanto que a gente consegue ganhar, né, através da piscina terapêutica. Eu queria falar um pouco agora sobre os métodos de tratamento, né? Você falou um pouco aí, né? Então, os principais métodos aí são o Hello Week, né? Que você deu esse exemplo da questão da questão postural, do trabalho do equilíbrio, né? Bed Ragaz, hidrocinesioterapia, né? Então a gente traz a cinesioterapia para hidro, né? O Water Pilates, né? Já tem um desenvolvedor de uma técnica de pilates dentro da água, né? E aí os relaxamentos, né? O Ai Chi, né? Que é mais parecido com a técnica do Tai Chi, né? Fora da água, e o Watson. Eu gostaria que você falasse um pouco de uma forma mais sucinta, assim, mas sobre esses principais métodos, né? E os benefícios de cada um. Perfeito. Então, vamos lá. O método Hello Week, ele foi desenvolvido por um engenheiro, né, chamado James Macmillan. E o objetivo dele foi ensinar natação para pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas com sequela. Então, quando você estuda um método, Marcos, o método tem bases clínicas, bases fisiológicas, bases até filosóficas, que são considerados pelos seus idealizadores. Algumas pessoas acabam seguindo os métodos ao pé da letra, para tudo quanto é paciente. Outras pessoas, né, mesclam os métodos dependendo das situações clínicas. Eu também tenho essa estratégia, né, de mesclar os métodos ou atuar com determinado método dependendo da situação clínica. E o método Hello Week, ele foi um método que me fez entender a importância do controle de tronco no ambiente aquático, o importante das mudanças de posturas no ambiente aquático e o quanto que isso para o paciente, principalmente neuropediátrico, é importante. Você pode utilizar um método com diversos perfis aí de especialidades da fisioterapia, mas eu vejo assim que acabou me ajudando muito no entendimento para o paciente neuropediátrico. O método Beri Ragaz é conhecido também como método dos anéis. Diferente do método Hello Week, onde não é permitido o uso de flutuador, né, pensando ali na filosofia do método, o método Beri Ragaz ele permite fixações, principalmente em flutuação dorsal, então o paciente flutuando de barriga para cima, com flutuadores na região cervical,
na região pélvica e na região posterior do joelho ou às vezes tornozelo. E o objetivo maior do método Behring-Ragaz é o fortalecimento, é restabelecer força, né? O gesto ali motor, usando a viscosidade da água, que é um princípio físico que eu não citei, como resistência de oposição ao movimento e a própria estabilização do terapeuta como resistência de oposição. A hidrocinesioterapia, eu fiz uma abordagem anteriormente, né, que nós podemos utilizar todas as modalidades da cinesioterapia no ambiente aquático. E o método Otsu e o método Aichi são técnicas que são mais passivas, principalmente o Otsu, né? O Otsu ele foi desenvolvido com o objetivo de favorecer a parasimpaticotonia, né? Então, aquele paciente que está lutando e fugindo o tempo inteiro, ele vai para um momento de reparação, ele vai para um momento de parasimpaticotonia. Se você observa um terapeuta fazendo o método Otsu, geralmente os apoios estão na região posterior da cervical e na região sacral. O nervo vago, que é um nervo parasimpático, ele se projeta na região cervical. E as fibras parasimpáticas também se projetam ali dos forames, né, sacrais. Então, é um ponto que a gente precisa lembrar na hora de executar a técnica. O Aichi é uma técnica que, como você muito bem disse, mimetiza, imita o Tai Chi Chuan dentro da água. Você tem ali movimentos que são importantes para a coordenação e o equilíbrio. Então, quando às vezes a gente vai num parque e vê um grupo de pessoas fazendo Tai Chi Chuan no solo, o método Aichi ele vai levar esse método para o ambiente aquático, né? O Water Pilates, ele tem a intenção também de reproduzir movimentos de estabilização central, estabilização da cintura escapular, dos músculos da cintura escapular e da cintura pélvica no ambiente aquático. E existem, obviamente, também outros ou outras variações de método, né? Eu acredito também que na linha do tempo outros vão aparecer, tá? Mas esses são os principais e uma breve conceituação aí de cada um deles. Edu, enquanto a gente vem falando aqui na live, várias pessoas aí entraram, alguns fizeram alguns comentários. A Cristiana Vieira, uma grande amiga, amiga nossa, né? Regiane Sato, são colegas fisioterapeutas, né? Que formaram na mesma turma que eu. E aí o pessoal, Bru Godinho, essa eu não conheço, mas oi professor, muito legal encontrar o senhor em live. E aí o pessoal aí, de alguma forma, contribuindo aí com a live. Gostaria de falar um pouco sobre o método Aichi que você fala, né? Além do relaxamento aquático, né? Quando você fala sobre os movimentos, né? Então, você pegar um idoso com questões de equilíbrio, né? Ele faz também, a água faz com que ele tenha que criar reações, né, para se proteger também, né? Então o método ele também trabalha um pouco da questão do equilíbrio, né? E o Otsu é um método que eu aplico muito com os meus pacientes, até com pacientes que às vezes são reabilitações pós-cirúrgicas, né? Quando a gente percebe, por exemplo, um emocional de um paciente, né? Então o paciente está com... Vou dar um exemplo aqui claro, recente, de uma paciente que eu estou reabilitando, estou quase dando alta, que ela teve uma luxação patelar, né? E aí ela vem para mim, né, para reabilitação ortopédica, né? Mas lembra o modelo biopsicossocial, né? A gente olha para o paciente não só para a lesão, não só para o que ele traz, né, ali de lesão, mas a gente tenta olhar a história desse paciente, né? E aí, no início do tratamento, a minha proposta era não usar relaxamento aquático com essa paciente, né? Então, não vou usar o método que geralmente eu uso com todos os pacientes. E aí eu fui percebendo ao longo do do tratamento, que existe um medo, né? Um medo muito grande ali, né? Um pouco de cinesiofobia, não podia, né?
muito resistente à dor, né? Quando fazia o alongamento, né? Eu falei assim, eu vou fazer uma proposta, né, para você. Vamos fazer um relaxamento, né? E aí eu trouxe o relaxamento pro o que você fala de misturar as técnicas, né? Não necessariamente o relaxamento ele tem que ser no final, né? Muitos pacientes, você dá aquele relaxamento no final, o paciente vai embora para casa e relaxado, né? O que eu fiz com essa paciente? Eu faço os exercícios, né, iniciais, mais ou menos no meio da terapia, eu faço o relaxamento aquático e eu levo ela para o alongamento no final, entendeu? Depois que eu conseguir tirar um pouco desse medo, né? Ela fala que por um lado eu sou cruel, né? Porque assim, primeiro eu relaxo para depois eu fazer ela sofrer, né? Mas assim, eu vejo que essa paciente evoluiu muito. Eu até vou trazer um vídeo dela aí no meu Instagram, né? Um relato dela aí sobre o tratamento, uns dias aí mais para frente. Ela evoluiu muito, né? Primeiro depois que ela veio para a fisioaquática, né? Porque ela faz tratamento fora, né, da água e ela veio para fazer a fisioaquática, né? E o quanto que ela evoluiu quando ela foi perdendo esse medo, né? O quanto que ela se possibilitou. E eu falo de evolução não só do quadro que se apresenta do pós-cirúrgico, né? Eu vejo a evolução da vida dela, né? Porque eu analiso um pouco os pacientes, né? O emocional, né? Esse medo, ele não estava só relacionado com o joelho, sabe? Era um medo... A personalidade dela tinha medo de algumas coisas, né? E o quanto que nesse período que estamos juntos, né? O quanto que foi mostrado para mim coragem, né? Quanto que o medo foi trocado pela coragem, né? Na história de vida dessa paciente, né? E, cara, se a gente for ficar falando de histórias de pacientes aqui, a gente ficaria a noite inteira. Eu queria que você falasse um pouco em que situação, né? Em que patologia, por exemplo, né? Se a gente pensar, a fisioaquática ela é contraindicada. Fora o que você já falou, você teria mais alguma coisa que você acrescenta aí? Olha, a gente tem que ter atenção, né, nas infecções, em quadros infecciosos, né, que estejam ali presente. Então, isso pode favorecer proliferação de micro-organismos no ambiente aquático. Pacientes que tenham, por exemplo, hipotensão, a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar esse paciente em pé. A hipotensão ortostática, ela pode ser um sinal aí que ocorra durante alguns atendimentos. A gente até comentou numa conversa prévia, alguns dias atrás, sobre a polêmica da hipertensão arterial, né? A hipertensão é uma sintomatologia que, às vezes, ela está controlada, às vezes ela é desencadeada por algum motivo. Então, às vezes acontece de aferir a pressão arterial de um paciente e aí você percebe que ele chegou atrasado e o atende, não chegou na casa dele no horário e quando chega na clínica está atrasado. E aí a pressão arterial sobe, aí você tem que tranquilizá-lo, depois rever essa pressão arterial. Então, é uma contraindicação relativa, mas que geralmente tem uma associação com algum motivo, né? Vou dar um exemplo interessante de uma paciente que a pressão arterial dela estava bem elevada, e aí eu comentei, né? Eu não me lembro o nome dela, faz muitos anos. Ela falou assim: ah, professora, eu não tomei o remédio, porque quando eu volto para casa, eu pego o transporte público, eu tenho vontade de ir ao banheiro, né? Fazer xixi várias vezes. Então, isso me incomoda demais. Então, a gente precisa orientar essa paciente da importância de tomar o remédio, né? Explicar o porquê que essa diurese ela acaba aumentando no ambiente aquático. Isso tem relação com a pressão hidrostática, tem relação com o volume de sangue nos grandes vasos toracoabdominais, como a gente disse também anteriormente, né? Então, otites, por exemplo, é uma contraindicação que, às vezes, colocando tampão auricular, você consegue realizar o atendimento. Se a pessoa tem otites recorrentes, lógico, se ela tiver com um quadro infeccioso no momento, não tem como utilizar. Hoje, se a pessoa tiver um ponto decorrente de um pós-operatório, existe um protetor bioclusivo que você compra, adquire na farmácia ou em casa cirúrgica, chamado Tegaderm. Então, você pode colocar o protetor bioclusivo, né,
para também fazer a abordagem no ambiente aquático mesmo com ponto cirúrgico. Então, as contraindicações, como eu comentei, Marcos, elas são grande partes relativas e elas precisam ser analisadas, né? Se devem ser excluídas ou não. Uma coisa que a gente não tinha comentado, que você trouxe agora, né? A importância, né, da gente aferir os sinais vitais desse paciente, né? Antes de entrar na água, né? Você não vai pegar um paciente com uma pressão muito elevada, né? E assim, por mais que, né, a gente sabe que a fisioaquática ela contribui, né, com a diminuição da pressão arterial, mas dependendo do paciente, o que você falou, né? A gente tem que ter uma conversa, né, com um cardiologista, né, e combinar, né, isso tudo, né, e também através de aferir os sinais vitais, a gente tem que ter a tomada rápida de decisão, né, então se essa pressão ela está muito baixa, eu vou expor esse paciente a entrar dentro da água quente, né, onde essa pressão vai, né, eu já sei o que vai acontecer, né, então também é uma outra contraindicação. E uma coisa que eu me lembrei também enquanto você falava, é o nosso colega da fisioaquática, o Fábio Jacaites, né, que ele é professor também de curso de pós-graduação, ele trabalha no Einstein e ele tem estudos que ele leva pacientes que estão entubados, né, para a piscina terapêutica, né? O Einstein tem a piscina terapêutica lá, então assim, o paciente ele tendo requisitos, né, ele não tendo nenhuma ferida na pele, né? Então, quando que as pessoas, né, a maioria dos leigos, por exemplo, quando que as pessoas vão imaginar que um paciente que está entubado, né, sobre ventilação mecânica, que esse paciente ele pode entrar dentro de uma piscina terapêutica e que a piscina terapêutica vai contribuir, né, com a melhora do quadro clínico desse paciente, né? Se você quiser falar um pouco até sobre isso. Exatamente. Tem alguns relatos de caso, né, na literatura, se você baixar na PubMed, tem alguns relatos de caso mostrando um paciente de alta complexidade em piscina terapêutica, sob ventilação mecânica. Na verdade, precisa, obviamente, ter toda uma estrutura, né? Esse paciente, geralmente, ele precisa ser ambuzado, né? A gente precisa ventilar por meio de um ambu durante o tratamento. Você precisa de uma equipe de prontidão ali, também para qualquer intercorrência, porque é um ambiente que oferece risco. Além de risco de afogamento, tem que ter muito cuidado, né, nas transferências, mas é possível. Existem serviços no Brasil, como o Hospital Albert Einstein, e fora do Brasil, que realiza essa abordagem com equipes, né, que são treinadas e que têm todo o recurso para esse tipo de abordagem. E a prevenção de escaras, né? Se você for pensar, é um foco aí, né? Desse tratamento com esse paciente que está lá hospitalizado e com dificuldade aí, né? Em mudanças de decúbito e surgimento das úlceras de pressão, né? Edu, assim, foi um grande prazer receber você no projeto. Eu gostaria que você, antes da gente se despedir, né? São os momentos finais da live, né? Eu queria agradecer mesmo a sua participação. Eu gostaria que você divulgasse, né? Aproveitasse esse espaço aí para divulgar um pouco aí do seu trabalho e dos cursos que você desenvolve. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite, dizer que eu estou sempre à disposição quando você precisar, Marcos. É sempre um prazer bater um papo aí com você. Eu tenho um site que é o eduardofilone.com.br, que tem lá a descrição dos cursos, treinamentos, aulas particulares que eu ministro. Tem também o site da minha empresa, que é o flz4.com.br, também com os serviços que são oferecidos. Eu tenho o meu canal no YouTube, Eduardo Filoni, e também nas redes sociais, né? Eu estou aí procurando cada vez mais estar ativo com conteúdos de qualidade, porque hoje faz parte, né, para a divulgação do nosso trabalho. Então, aqueles que tiverem qualquer dúvida, pode também me seguir no Instagram, mandar mensagem via direct, né, ou inbox, que eu estou à disposição para sanar as dúvidas aí
específicas de cada um que nos ouviram ou que vão nos ouvir, né, também, porque é dinâmico aí a nossa audiência. E fica aqui o meu agradecimento pelo convite. Edu, pessoal, todo mundo agradecendo aí. Caroline Rodrigues, cheguei no finalzinho, mas muito bom. Fiz o Herbert, super indico os cursos do Edu Filoni, né? A Cristiana Vieira, Cris, do Saudades de Você. E aí todo mundo parabenizando aí pela live. Eu queria agradecê-lo mais uma vez, Edu, por você ter aceito o convite, né? Queria agradecer a todos que estiveram aqui participando até agora, né? Ao longo desse ano, todos que acompanharam o projeto, né? Estamos aí. Hoje foi a última live, né, do projeto. Não sei o que teremos para o ano que vem, né? Provavelmente nós vamos ter uma pausa. Eu estou com outros projetos aí fora da fisioterapia também para o ano que vem, né? Então talvez eu tenha que dar uma pausa nisso, tá? Mas eu agradeço a todos que participaram, né? Aos convidados e a vocês que estiveram aqui junto conosco. Obrigado, Josi. Muito obrigado pela sua participação também, viu? Tchau, tchau. Até mais, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Josi. Até.